Olá, eu sou o Djane da Libertas Permacultura. Na videoaula de hoje da oficina Eu, a Mata e a Aceló, eu quero apresentar algumas espécies de plantas que desenvolvem bem melhor quando plantadas em ambiente sombreado. A maior parte dos vegetais necessita de muita luz para se desenvolver. E é através da luz solar que ela produz os seus alimentos, através do processo que conhecemos como fotossíntese. Se essas plantas não tiverem tempo suficiente ao sol, elas não conseguem produzir alimentos nem para elas e nem para nós. O sol é realmente um fator importantíssimo no desenvolvimento das plantas. Mas para algumas plantas, o contato direto com o sol pode ser até prejudicial. São plantas que necessitam de menos luminosidade para se desenvolver. Elas se desenvolvem bem melhor em ambiente sombreado. Umas gostam de sol apenas na parte da manhã, sombra na parte da tarde, e outras já gostam de sombra durante todo o dia. Por exemplo, a taioba é uma planta que desenvolve muito bem na sombra. Quando plantada a pleno sol, ela não vai bem. O inhame é mais favorecido também quando plantado na sombra. O seu desenvolvimento é bem melhor. A rúcula, ela cresce mais a pleno sol, mas quando plantado na sombra, o seu crescimento é menos vigoroso, mas as folhas vão se manter tenras e continuar a nascer por um período muito mais longo do que se fossem plantadas a pleno sol. O espinafre fica mais feliz crescendo na sombra, a maior parte do dia. Ele não gosta de sol muito intenso, principalmente na parte da tarde. O agrião é outra planta também que, quando plantado na sombra, fica com sabor mais intenso e as suas folhas bem maiores. A belduega, muito encontrada por aí nas beiras de ruas, encontramos ela com as folhas bem pequenininhas, porque está a pleno sol. Quando plantada na sombra, elas ficam bem maiores e as suas folhas bem mais tenras. O abacaxi também é outra planta que adora a sombra. Ele é uma planta do estrato baixo da floresta. Então, ele gosta de ficar debaixo de outras plantas. Quando plantado na sombra, ele fica bem mais doce. A abóbora é uma planta rasteira. As suas características já demonstram que ela gosta de estar debaixo de outras. O seu desenvolvimento é bem melhor à sombra. A batata doce também. Ela é uma planta rasteira e, quando plantada na sombra, desenvolve mais folhas. E podemos usar as suas folhas para diversos fins na culinária. Então, mesmo na sombra, podemos ter batata doce. A bertália, que é uma planta trepadeira, adora a sombra. Quando plantada em um sol, ela produz mais sementes. E quando plantada à sombra, produz muito mais folhas e bem maiores. A cúrcuma, que conhecemos como açafrão da terra, também é ótimo para plantar em áreas sombreadas. Sua produção é muito maior que quando plantado a pleno sol. A capuchinha, que é uma flor comestível, ela vai bem tanto a pleno sol quanto na sombra. Ao sol, ela produz mais flores. E quando plantada na sombra, ela produz mais folhas e de tamanhos bem maiores. As couves, costumamos plantar ela a pleno sol, mas elas também podem ser plantadas na sombra. Porém, produzem folhas menores que o normal, mas elas são mais macias e bem mais saborosas. O orégano e o manjericão também são resistentes a ambientes pouco ensolarados. Porém, a quantidade de luz que recebem é que vai definir o seu sabor. Quanto mais luz, mais intenso será o seu sabor. Outras espécies indicadas para locais sombreados também são a salsa e o coentro. Essas já têm um sabor ainda mais intenso quando plantado na sombra. O orégano e o manjericão também são plantas que podem ser plantados na sombra. Porém, a quantidade de luz é que vai acentuar mais o seu sabor. Diferente da salsa e do coentro, que quando plantados na sombra, o seu sabor é mais intenso. Mesmo sem o sol direto, é possível cultivar alimentos nos cantos dos muros, debaixo das árvores ou até mesmo na varanda. Se tem um pouco de luz, já é o suficiente para várias espécies. Além dessas espécies que eu apresentei aqui, caso você conheça alguma espécie de plantas comestíveis que desenvolve bem em ambiente sombreado,
compartilhe com a gente aqui, deixe o seu comentário, é uma forma de aprendermos mais também. Espero que vocês tenham gostado do tema de hoje. O objetivo era apresentar espécies que desenvolvem bem nos ambientes sombreados. Porque na cidade nós temos muitas áreas sombreadas que poderíamos estar produzindo alimento. Nos cantos dos muros, debaixo das árvores, são locais que muitas vezes não plantamos porque é sombreado. Mas tem muitas espécies que vão desenvolver muito bem nesses lugares. Então é importante conhecer cada planta para ver como que é o ambiente que ela gosta de viver. São muitas possibilidades de plantar, mesmo na sombra. Compartilhe esse vídeo com os amigos e com a família. Agradecemos ao programa de Educação Ambiental da ArcelorMittal Monlevade e Mina do Andrade. Até a próxima!